Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do 14 ao 21. Atos, capítulo 2, do 14 ao 21. E o pastor falando aqui da equipe, né? A minha equipe da juventude é a melhor, porque eu acredito assim, ninguém faz nada sozinho, né? Tudo que é grande, né, ninguém consegue fazer sozinho. E a nossa equipe esteve envolvida, todo mundo contribuiu de alguma forma, uns ajudaram nas brincadeiras. Eu nem sabia as brincadeiras que ia ter. A equipe preparou tudo, prepararam a recepção na igreja, o som, a decoração. E estavam lá também os 3 dias. Então eu louvo a Deus pela minha equipe top. Amém? Cadê a minha equipe aí? Diga glória a Deus. Olha aí, vamos aplaudir o Senhor por essa equipe maravilhosa. E se você quiser se juntar a essa equipe, é só me procurar a pastora Cátia, que tem vaga e muito trabalho. Trabalho não é pouco. Atos 2:14 diz assim, ó. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escute o que eu lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito, até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Como eu falei, a gente viveu dias assim marcantes, desde sexta. Tivemos uma palavra maravilhosa, sábado pela manhã, ontem à noite, hoje pela manhã, com os nossos queridíssimos pastores, finalizando o acampamento. E eu queria compartilhar hoje uma mensagem com vocês com um tema, já está aqui já, eita, Revival, né, que foi o tema do nosso acampamento, Revival, né, que é uma palavra em inglês, uma expressão em inglês, que significa avivamento. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, revival. Diga assim, good night. Good night é boa noite. Diga assim, revival. Diga assim, hoje eu estou americanizado. Brincadeiras à parte. Então, revival significa avivamento, renascimento. E eu creio que é algo que nós estamos precisando para os nossos dias. Porque muitas das vezes a rotina, até mesmo de pessoas que já estão na igreja há muito tempo, líderes de célula, pessoas que fazem parte de algum ministério, a rotina, ela vai nos cansando muitas das vezes. A rotina, mesmo de estar na igreja, estar na célula, e às vezes a gente vai fazendo a obra de Deus sem Deus. Às vezes a gente vai fazendo a obra de Deus, está envolvido, está vindo nos cultos, mas a gente não sente mais aquela presença que a gente sentiu lá no começo. E a palavra de Deus diz que assim como nós conhecemos o Senhor, fazendo uma referência lá quando a gente se converteu, quando a gente encontrou Jesus, a Bíblia fala que nós permanecemos nele andando da mesma forma. E muitas das vezes a gente esquece isso, a gente, como eu posso dizer, a gente apenas cumpre tabelas. E o avivamento, revival, é o que nós precisamos por dias de hoje. Então o que é avivamento? Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, tornar-se mais vivo, mais ativo, mais intenso, mais despertado, mais nítido. Isso é avivamento. Avivamento não é só, por exemplo, a pessoa rodar, né, aquelas manifestações que a gente vê de as pessoas, manifestações do Espírito Santo, de a pessoa rodar e tudo falar em línguas. Não, isso não é só, faz parte, mas não é somente isso.
E para falar de avivamento, para falar do poder de Deus, da presença de Deus, eu escolhi esse texto, porque foi o primeiro avivamento, podemos dizer assim, da igreja primitiva. Foi o primeiro avivamento, na verdade foi o primeiro avivamento da igreja primitiva que originou todo o cristianismo protestante, que originou os primeiros apóstolos, onde eles começaram a exercer o seu ministério. A igreja começou a crescer em número, em quantidade, em qualidade. E foi nesse dia aqui, no dia de Pentecostes, se você for começar a ler lá em Atos capítulo 2, lá no primeiro versículo, você vai ver aquele texto muito conhecido, de quando no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, sobre aqueles homens, sobre aproximadamente 120 pessoas, a presença de Deus desceu sobre eles. Até então eles eram pessoas comuns, andaram com Jesus durante cerca de 3 anos, mas ainda não tinham experimentado um poder do alto, um renovo de Deus, um renovo não somente exterior, mas sim interior da parte de Deus, porque avivamento é a vida de Deus dentro de nós. Avivamento é a presença de Deus brotando todos os dias, seja no trabalho, na casa, na faculdade, seja na igreja. Isso é avivamento, isso é a presença de Deus. E às vezes a gente esquece isso, às vezes a gente fica só cumprindo tabela. Então, depois desse texto de Atos, aí Pedro se levanta com autoridade. Ele diz assim, deu um passo à frente e disse: olha, isso aqui não é uma manifestação de homem, nós não estamos bêbados, porque as pessoas pensavam que o que eles estavam vendo era que eles estavam bêbados, embriagados. Aí ele vai fazer uma referência ao texto de Joel, sobre um texto sobre avivamento. Então isso é avivamento, é a presença de Deus em nós, é a vida de Deus em nós. E eu separei aqui algumas marcas de um verdadeiro avivamento, porque tudo tem características, certo? Tudo tem, podemos dizer assim, seu começo, meio e fim, tem características que o definem. E eu separei aqui algumas marcas que aconteceram com essa igreja, com esse povo, que demonstram que houve um verdadeiro avivamento, um verdadeiro revival na vida deles. O primeiro é, um avivamento, ele sempre vai ser marcado, ele sempre vai ser caracterizado por oração. Olha para a pessoa que está do lado, diga assim: o verdadeiro avivamento, diga assim, na sua vida, ele tem que vir acompanhado de oração. A Bíblia fala em Atos 2, versículo 1, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Para você entender esse texto, a Bíblia fala que Jesus, até acho que o pastor foi culto passado, se eu não me engano, fez até a contagem. Eles estavam reunidos ali depois de Jesus ter sido assunto aos céus, passaram aproximadamente de 9 a 10 dias ali, esperando a vinda do Espírito Santo, orando ali, buscando a presença de Deus, buscando direção do alto, até que eles foram revestidos de poder. Então todos os grandes avivamentos que você for ver na Bíblia e na história, eles foram acompanhados de oração. Oração é se conectar-se com Deus. Oração é ter relacionamento com Deus. E às vezes a gente quer esperar uma direção de Deus, mas a gente não quer orar. A gente não quer buscar a Deus em oração. E a gente quer viver um avivamento, quer ter a vida de Deus em nós. Tem um livro que eu li agora esses tempos, um clássico, eu fui ler agora, que fala assim: Por que tardas o pleno avivamento? Leonardo Ravenhill. É uma paulada por cima de paulada, murro por cima de murro, que você pega lendo assim. E foi um livro escrito há aproximadamente acho que uns 30, 40 anos atrás. É murro por cima de murro que ele dá assim. E ele retrata o cenário da igreja nos tempos dele. E eu olhando, falei: meu Deus, ele está aqui retratando quase o cenário da igreja de hoje também. Ele fala que o entretenimento, ele paralisou muita gente. Ele coloca assim, a televisão. Aí eu grifei lá assim, a internet. Que agora não é mais a televisão, mas é a internet. E ele diz assim: se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Se a gente fracassa na oração, a gente vai fracassar em tudo. Não adianta querer ter uma vida com Deus sem orar. Não adianta querer ter a vida de Deus em nós sem orarmos.
Aí você diz, mas pastor, o senhor não sabe como eu sou atribulado, não tenho tempo para orar. Tem sim. O que você não tem é prioridade. O que você não tem é senso de prioridade na sua vida. Você diz, mas pastor, eu estou cheio de pecado. Eu acho interessante, às vezes, as pessoas falarem, principalmente os jovens. Eles dizem assim, eu só vou servir a Deus, só vou orar, só vou me relacionar com Deus através da oração, através da adoração, quando eu deixar de pecar, quando eu deixar de ter uma vida assim. E é totalmente ao contrário. Imagina só que você está com dor de cabeça, certo? E aí você vai na farmácia, compra um remédio. E você chega em casa e diz assim, eu só vou tomar esse remédio depois que a dor de cabeça passar. Aí eu tomo. É sem sentido, né? Você tem que tomar o remédio para a dor de cabeça passar. E assim é na nossa vida. Quando a gente ora, quando a gente se relaciona com Deus, a mudança ela vai acontecendo dia após dia, semana após semana. Relacionamento com Deus, ele nos transforma todos os dias. Entenda uma coisa, quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. Meu irmão, às vezes a gente vive uma vida assim complicada. O pecado de perto nos rodeia. Mas começa a orar para você ver como as coisas vão começar a fluir na sua vida. Começa a orar, começa a buscar a Deus. Começa a estabelecer todos os dias um propósito de oração. Começa com pouco, não precisa você começar orando 2 horas, 3 horas, tá? Que nem uma piada antiga, o pastor disse assim, meu Deus, um pastor bem velho, antigo, dizendo assim, meu Deus, eu me sinto desviado hoje, porque eu orei só 8 horas por dia, antigamente eu orava 16, mas entenda uma coisa, todo mundo tem um ponto de partida, e o seu, por exemplo, é diferente do meu, é diferente do Fábio. Vou dar um exemplo aqui, para você entender. Existe a pessoa A, existe a pessoa B. A pessoa A não fala nenhum palavrão, nenhum, por dia, nenhum. A pessoa B fala 50 palavrões por dia. Misericórdia, né? Nem eu antes de conhecer Jesus. Falava tanto palavrão. Aí eu me converti, aí eu fui indo para a igreja meio que obrigado. Aí tinha um dia que eu parava assim, rapaz, hoje eu falei nenhum palavrão, acho que Deus está mudando a minha vida. Aí estou aqui hoje. Então, mas por conta do relacionamento, da oração. Primeira coisa que eu fiz foi entrar numa oração que era de 10 à meia-noite. E um jejum de uma refeição por dia. Eu já era magro, imagina só nesse tempo. 14 anos de idade. Então, voltando aqui, por exemplo, a pessoa A, ela não fala nenhum palavrão por dia. A pessoa B fala 50. E passado o tempo, a pessoa A começa a falar 5 palavrões por dia. E a pessoa B, que falava 50, está falando 40 agora. Quem você acha que está melhorando? Pessoa B. E quem você acha que está piorando? Não, pastor, mas o A só fala 5, enquanto o B está falando 40. Mas o ponto de partida é diferente. B falava 50, agora fala 40, ele está melhorando. A que não falava nenhum, agora fala 5, está piorando. Então, às vezes, a gente quer partir do ponto de partida do outro. Eu vou orar que nem o Fábio ora. Vou jejuar que nem o Fábio jejuma. O Fábio é um homem de oração, um homem de Deus. Não é assim que funciona. Começa do seu ponto de partida. Começa a estabelecer todos os dias um período de oração. Começa com 5 minutos da fé. No outro dia você aumenta para 6, depois para 7. Daqui a pouco você está orando meia hora. Daqui a pouco você está orando 1 hora, 2 horas, sem perceber. Mas começa a estabelecer a partir de hoje o hábito de orar. Porque o avivamento, a vida de Deus, ele só vem através da oração. O avivamento,
ele não vem nas nossas vidas porque não temos intensidade, fervor na oração. A Bíblia fala, Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Você precisa buscar de todo o quê? O coração. Aí, meu irmão, não tem pecado, capeta, demônio do inferno que resista ao poder da oração. Nós precisamos entender que nós vivemos uma guerra e ela não é física. Paulo vai dizer no livro de Efésios que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra sangue. Significa que você não pode pegar o demônio pelo pescoço, dar uma gravata, pode pegar o Satanás no mata-leão. Não, não é assim. É uma guerra espiritual. Atos, quando Pedro está preso, a Bíblia fala que Pedro era um homem perigoso. Olha só, Pedro era um homem perigoso. Ele estava preso e tinha 4 grupos de 4 soldados guardando um homem. Diga se o homem não é perigoso. E a igreja, esse contra-ataque, Pedro estava preso não porque ele tinha cometido um crime, mas porque ele tinha pregado o evangelho. E era um contra-ataque espiritual. E a igreja estava fazendo o quê? A Bíblia fala que a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Diga assim, uma luta espiritual só se vence com armas espirituais. E a oração é espiritual. Entenda uma coisa, a palavra é mais intelectual. Você pode colocar ela mais intelectual. O louvor, você pode ter o talento para cantar, para louvar, coisa que eu não tenho, que é para cantar. Se eu começar a cantar aqui, vai todo mundo embora. Agora a oração, ela é espiritual. Ela é espiritual. Eu posso chegar aqui e com o meu pouco conhecimento, preparar uma palavra para vocês. Não vai surtir efeito nenhum, claro, mas eu posso. Mas a oração, ela é espiritual, a oração toca a eternidade. Jesus disse assim, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra também será desligado no céu. Isso é espiritual. Isso é espiritual. Então diga assim, oração é a chave para um avivamento. Diga assim, na sua vida e na vida da nossa igreja. Tem um grupo que eu não vou lembrar agora, é um nome difícil. Eu não lembro agora o nome. Eles estão orando, se eu não me engano, há 24 anos. Uma igreja orando há 24 anos, sem parar, 24 horas por dia. A igreja esqueci o nome do cara. Ele tem um livro da capa azul, pastor, só lembra? Não vou lembrar, depois eu mando lá depois eu volto aqui e falo para vocês. Mas eles estão orando há 24 anos. Turnos de oração dentro da igreja, e a promessa é que eles vão orar até Jesus voltar. Teve um grupo, se eu não me engano, o grupo dos moravianos, eles oraram por 100 anos ininterruptamente. E foram esses que trouxeram a presença de Deus e grandes avivamentos no seu tempo. Então a oração, os apóstolos, os discípulos, eles estavam lá orando, até que veio a presença de Deus lá em Atos 2, sobre eles. O avivamento veio na igreja primitiva assim. Segunda marca de um avivamento, ele traz arrependimento e mudança. Traz metanoia, mudança de mente, mudança de mentalidade. Traz arrependimento. Em Atos capítulo 2, versículo 37, quando Pedro está pregando, cheio do Espírito Santo, avivado, aqueles que estavam escutando dizem assim, as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, vocês devem se arrepender, cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e então receberão a dádiva do Espírito Santo. Diga assim, o avivamento
ele traz arrependimento e ele traz mudança. A Bíblia fala que as pessoas que ouviram aquela igreja, aquele povo avivado, o que nós vamos fazer agora? Nós não podemos permanecer da mesma maneira que nós estamos. Nós precisamos de mudança, nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos experimentar a mesma coisa que vocês estão experimentando. Entenda uma coisa, às vezes a gente vem para os cultos, e a gente volta para casa reclamando de tudo. Reclama que o som está alto, reclama disso, reclama daquilo, reclama da palavra do pastor. Não gostei da palavra do pastor não, parece que ele estava me dando indireta. Entenda, esses são os melhores cultos, quando você sai com raiva do pregador, porque algo mexeu dentro de você, algo cutucou ali dentro. Você sai com raiva do pregador, você diz, tem alguma coisa errada em mim, não é nele não. Por quê? Porque algo mexeu, e isso tem que gerar uma mudança dentro da sua vida, na sua vida. Então, aquelas pessoas que estavam lá, o que nós devemos fazer? Nós precisamos mudar de vida, nós não podemos permanecer da mesma forma. Nós precisamos parar de falar 50 palavrões por dia, e agora vamos passar a falar 40, vamos avançar. O avivamento, ele traz mudança. Ele não é só receber a presença de Deus, receber o poder de Deus e simplesmente parar por aqui. Mas não, ele promove uma mudança na nossa vida. Porque eu acredito muito que a transformação de vida, ela é um milagre também. Quando você vê testemunhos como o do Nils, como o do Fábio, como de muitos outros, isso é um milagre de Deus. A transformação na vida de alguém é um milagre. Muitas das vezes a gente acha que milagre só é quando um paralítico se levanta, quando uma perna cresce, quando alguém é curado de um câncer, quando alguém recebe um livramento. Também é milagre. Mas quando alguém que bebia agora não bebe mais, isso é milagre. Quando alguém se prostituía e agora o poder de Deus tomou a vida dela, ela não se prostitui mais, isso é milagre. Isso é muito milagre. Então a transformação é isso. A transformação é algo que vem de dentro para fora. Então diga assim, a marca de um verdadeiro avivamento é arrependimento e mudança. Se você está há 10 anos na igreja, 2 anos, 3 anos, e não está mudando nada na sua vida, tem alguma coisa errada. Precisa de vida de Deus. Se você está que nem o cara, a pessoa A, que não falava nem um palavrão e agora está falando 5, tem alguma coisa de errado. Você precisa de um avivamento na sua vida, na sua casa. Outra marca de um avivamento, ele traz renovo de Deus, presença de Deus. Atos 2:41. E todos que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados com o Espírito Santo. A igreja primitiva, ela foi avivada lá no dia de Pentecostes. Desceu sobre eles um poder do alto. Pedro se levanta, como falei, prega, começa a pregar, cheio da oração. Tinha acabado de vir de uma vigília de 10 dias. Será que estava cheio do fogo? Acabado de vir de um negócio, passou 10 dias orando, recebendo poder do alto, agora eu estava pronto para... E ele prega, e aquela mesma multidão que está ouvindo Pedro, ela recebe o mesmo poder e a mesma unção que eles tinham acabado de receber. Então, uma marca do avivamento na nossa vida, na igreja, é renovo de Deus, é presença de Deus. E onde a presença de Deus chega, meu irmão, algo muda. Se você for olhar para a Bíblia, vários exemplos, eu acho interessante olhar para Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia fala, quantos conhecem a história de Zaqueu? Né? Todo mundo conhece a história de Zaqueu, né? Por causa do Regis Danés, todo mundo conhece. Mas é interessante que quando Jesus chega na casa dele, Jesus não chega dizendo, Zaqueu,
tu precisa deixar disso. Zaqueu, tu precisa parar disso, tu precisa parar de roubar, e tu precisa pegar, e tudo aquilo que tu roubou, tu devolver para quem tu enganou. Jesus fala isso? Não fala. Porque a presença de Deus, ela nos constrange do nosso erro. A presença de Deus, ela nos muda, ela nos transforma. Jesus chega, Jesus não precisa falar nada, mas só pelo fato de Jesus estar na casa de Zaqueu, Zaqueu já vai dizendo: ó Jesus, tudo que eu fiz aqui, eu me retrato agora, eu vou pegar os meus bens. Zaqueu era um homem muito rico, vou pegar os meus bens, vou dividir com os pobres, e tudo, a quem eu roubei, eu vou restituir. E Jesus lá, na dele. Sabe por que muitas das vezes a gente chega na igreja assim: Jesus, eu estou entrando na tua presença agora, porque você só vê Jesus aqui no culto. Lá na sua casa não tem Jesus, não tem Deus, não tem a presença de Deus. E aí quando você chega no culto diz assim: Jesus, eu estou entrando na tua presença agora, mas lá na sua casa você não estava. Deu para entender? A presença de Deus, ela precisa nos acompanhar. Diga assim: um verdadeiro avivamento é marcado pela presença de Deus. E o quarto, é o quarto? Eu esqueci de numerar aqui. Um verdadeiro avivamento, ele é marcado pelo evangelismo. Entenda uma coisa: Deus não quer fazer só algo em você, mas quer fazer algo através de você. Atos 2:41, o mesmo texto que a gente leu, vai dizer assim: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, receberam o poder do alto, receberam o avivamento. E a Bíblia fala assim: e naqueles dias houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A igreja primitiva, o povo que foi avivado, fluía no evangelismo. É só você pegar o livro de Atos. Antes, os discípulos eram pessoas comuns, mas quando desceu o poder do alto, a vida de Deus veio para dentro deles, o Espírito Santo veio para dentro deles. Eles começaram a pregar. Alguns foram para outras cidades, a perseguição apertou e alguns foram para outras cidades. A Bíblia fala que todos os dias Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Então o avivamento, ele promove isso, o evangelismo. Tanto na nossa vida a gente começa a ter vontade de falar de Jesus, a gente começa a ter vontade de trazer as pessoas para a célula, a gente começa a ter vontade de chamar as pessoas para o culto, para a rede, para tudo aquilo que for, porque a vida de Deus está em nós, a gente começa a amar aquilo que Deus mais ama, que são pessoas. Então um verdadeiro avivamento, ele também é marcado sim por um grande e poderoso movimento de evangelismo. Se uma igreja avivada, ela vai evangelizar, ela vai pregar. Se você tem uma vida cheia de Deus, você vai com certeza falar de Jesus para outras pessoas. Se você não está compartilhando aquilo que aquilo que você tem alguma coisa de errado. Você precisa compartilhar. Pedro recebeu e logo em seguida ele compartilhou com aqueles que estavam próximos. E 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas naquele dia foram alcançadas pelo mesmo poder, pela mesma vida de Deus. Hoje em dia, outra frase desse livro, poderosíssimo: hoje em dia nós estamos gostando mais de estar acomodados do que sentir as dores de parto. É por isso que ocorrem tão poucos nascimentos. Como eu falei, às vezes a gente está tão no automático, tão no ver culto, sei lá, tá discipulado, no automático. Trabalho, a gente não separa um tempo para orar, para buscar a Deus, para ler a Bíblia, para se encher de Deus. A gente está preocupado com a nossa vida, e não com a vida do próximo. E por isso que ocorre tão poucos nascimentos, tão poucas pessoas são alcançadas, tão poucas pessoas recebem poder do alto, recebem a presença de Deus. A marca de um avivamento é quando a igreja, entenda a coisa, a igreja é você. Isso aqui é só um prédio, isso aqui é só onde a gente usa
para se reunir. Se a gente for lá para aquela rua ali, a gente vai continuar sendo igreja. Se a gente for lá para aquela praça, a gente vai continuar sendo igreja. Isso aqui é só um prédio onde a gente se reúne. Então entenda uma coisa: o avivamento, ele vai produzir uma mudança. Ele vai vir através da oração. Ele vai trazer poder do alto. Para quê? Para que você possa compartilhar tudo isso com outras pessoas. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: hoje, a partir de hoje, Deus quer derramar sobre você um verdadeiro revival. Fala, revival. Diga assim, um verdadeiro avivamento. Deus quer derramar sobre você a presença dEle, para que você possa sair daqui, não com raiva do pregador, mas cheio da presença de Deus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Só para recapitular, as marcas de um avivamento é a oração. Tem banda hoje não? Tem banda hoje não? Estou sozinho mesmo. Vai dar certo. Vou chamar os músicos aqui para parecer que está acabando. Recapitulando aqui, as marcas de um avivamento. A oração, você precisa orar, buscar a Deus. Isso vai te gerar arrependimento, vai gerar mudança, vai gerar renovo de Deus, presença de Deus, e você vai se mover no evangelismo. Amém? Não, algo novo? Tem não, porque... Não, Dani. Porque... Tá. Feche seus olhos. Comece a falar com Deus aí onde você está. Diga para Ele: Senhor, eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu cheguei. Eu não quero sair daqui. Eu não quero que esse culto seja somente mais um culto, somente mais uma reunião. Eu não quero, Deus, que esse domingo na Tua presença seja somente mais um domingo, como qualquer outro, mas que eu seja marcado pela Tua glória, que eu seja marcado pela Tua presença nessa noite, que o mesmo Espírito que desceu no dia de Pentecostes vem me visitar hoje aqui, que o mesmo Espírito que foi derramado naquele dia seja derramado hoje sobre a minha vida, e que isso possa gerar uma mudança na minha maneira de agir, Espírito Santo, que isso possa gerar uma mudança na minha maneira de pensar, de falar, de me comportar, que eu possa viver um verdadeiro avivamento, algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero receber a Tua visitação. Quero conhecer mais de Ti. Preciso de um avivamento Espírito na minha vem, vida. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Aumente o tom da tua Espírito oração. Santo. Aumente o tom da
a tua Espírito adoração, vem, faça a sua adoração, a sua Espírito oração vem, romper Espírito Santo. os céus nessa noite. Persista, busque. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Yeah, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Yeah, eu quero viver algo novo. Deixa a presença de Deus te tocar. Deixa o Espírito Santo fluir. O Espírito Santo vem sobre nós essa noite. Sobre nós, Espírito Santo, trazendo um verdadeiro avivamento. Santo Espírito, desce como fogo. Isso, faça dessa canção Santo a sua Espírito, adoração. desce como fogo. Incendeia, incendeia. Isso, deixa a presença dele te incendiar. Deixa a presença dele Santo promover uma Espírito, mudança. desce como uma fogo. transformação. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Vamos mais forte. o Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vamos, igreja, rompa os céus nessa noite. Incendeia, 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 incendeia. Levante a sua mão mais alto que você puder. Diga assim: Espírito Santo de Deus, produz na minha vida um verdadeiro avivamento. Diga assim: que a vida de Deus se choque com a minha vida. Diga assim: promovendo uma mudança. Diga assim: promovendo arrependimento. Diga assim: promovendo transformação. Diga assim: gerando em mim um desejo de orar, um desejo de falar com o Senhor. Diga assim: um desejo de compartilhar Jesus para outras pessoas. Diga assim: que a partir de hoje eu possa andar cheio da presença do Senhor. Amém. Olha para a pessoa que está lá, diga assim: agora você fez um compromisso com o Senhor de viver uma vida avivada, uma vida que agrada o coração do Senhor. Amém. E antes de finalizar, passar para outra parte, não posso sair daqui sem dar uma oportunidade. A oportunidade mais importante da noite. Como eu disse, o avivamento, ele é marcado por arrependimento, por mudança. E o primeiro passo para o arrependimento, para a mudança, é você reconhecer que precisa de Jesus. É você reconhecer que precisa de ajuda para vencer o pecado, para orar, para caminhar com Deus. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite. Quero te dar essa oportunidade de
você se reconciliar com o Senhor, ou de você entregar a sua vida para Ele pela primeira vez. Tem alguém assim essa noite que precisa voltar para os caminhos do Senhor? Levanta sua mão assim que eu quero orar por você. O avivamento, ele começa com arrependimento. Tem alguém? Para a gente finalizar com chave de ouro. Tem não? Tá tudo certo por aí? Amém? O avivamento, a vida de Deus, ela traz mudança, ela traz arrependimento. Amém? Tá tranquilo?